Atos, capítulo 16, a partir do verso 6. Estamos juntos? Diz assim a palavra do Senhor, Atos 16, 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar na palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus os havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direção a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. É aqui, leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo e Soberano Deus, o soberano Deus que determinou o curso da história, o soberano Deus que conduziu todas as coisas para que seus planos e propósitos estabelecidos desde antes da fundação do mundo fossem feitos reais na história, no tempo e no espaço. Por confiar que Tu és soberano, sabemos que esta noite também está diante do Senhor desde a eternidade. E eu oro, Deus, apesar da limitação humana, confiante que a Tua graça, mais uma vez, fará presente sobre este lugar, a partir deste púlpito, por meio do Teu Santo Espírito, aplicando no nosso coração, com poder e graça, a palavra do Senhor. E minha oração é para que o Senhor fale conosco, para o nosso bem e para a glória do Teu sublime nome. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Irmãos, eu quero iniciar a minha mensagem nessa noite com um dado histórico. Então, apesar de soar um pouco teórico demais no início, quero chamar a atenção para que você não perca, principalmente essa introdução, porque eu quero preparar o coração dos irmãos com esse início para mostrar para vocês que nós chegamos até aqui a partir de alguns eventos históricos que ocorreram na humanidade. Duas coisas ocorreram praticamente juntas na humanidade, em especial lá na Europa. E essas duas coisas que aconteceram lá na Europa, há tanto tempo atrás, ainda influencia a forma como você pensa hoje, a forma como os teus vizinhos pensam hoje, a forma como teus parentes pensam hoje. Então presta atenção. A maior parte das religiões que são praticadas nos nossos dias, a maior parte dessas religiões, elas foram influenciadas por uma cultura do humanismo sem Deus. Boa parte das religiões que são praticadas hoje foram influenciadas por um humanismo sem Deus. Essas religiões influenciadas por esse humanismo sem Deus, e quando eu falo sem Deus, não significa que nessas religiões não tenha Deus ou eles não creem em Deus. Não. Significa que eles não creem no Deus da Bíblia, no Deus como se revelou através da Sagrada Escritura. É esse humanismo sem Deus que eu estou me referindo aqui. O humanismo sem Deus, ele foi um movimento intelectual, cultural, social que surgiu na humanidade lá na Europa, na mesma época em que aconteceu a Reforma Protestante. Para você a Reforma deve ser valiosa, porque você é um crente reformado. Então tem que estar na ponta da língua o que é Reforma Protestante. Se não está, a partir de sábado, não perca a escola bíblica no sábado, a gente vai estudar sobre isso. São dois movimentos diferentes aqui que levaram a humanidade para dois extremos diferentes, para duas formas diferentes de pensar, de enxergar a vida. Inclusive,
a religião também do Ocidente foi influenciada por esse humanismo sem Deus. De um lado, a gente tem um movimento que ficou conhecido como Renascença, ou Renascimento. Você vai lembrar lá das histórias, das aulas de história. Renascimento. Esse movimento deu origem a um humanismo sem Deus. Por quê? Os homens passaram a acreditar que era possível descobrir o que é verdadeiro, o que é bom, o que é belo, sem a revelação de Deus, apenas com o uso da razão. Por isso se trata de um humanismo sem o Deus da Bíblia. De um lado, Renascença. Do outro lado, Reforma Protestante. Se a Renascença dá origem ao humanismo sem Deus, que até hoje, infelizmente, domina o coração das pessoas, por outro lado, a Reforma Protestante deu origem a um pensamento reformado, uma outra forma de ver o mundo. É a visão de mundo das igrejas protestantes reformadas. Por exemplo, Igreja Presbiteriana do Brasil. Pensamento reformado. De um lado, a Renascença foi um movimento em que os homens buscaram retornar às fontes de cultura do passado, da antiguidade. Por isso que se chamou Renascimento. Fez nascer de novo a influência da cultura grega, da cultura antiga, dos gregos e dos romanos. Mas era uma cultura pagã. Então os homens no Renascimento se voltaram para a cultura antiga do paganismo. Isso influenciou a forma de pensar, a religião, as artes, a cultura como um todo. O movimento ao retorno, um retorno ao passado. A Reforma Protestante também foi um retorno, mas um retorno às Sagradas Escrituras. A Bíblia como única fonte de fé, de prática da parte de Deus para os homens. Também foi um retorno, mas um retorno à palavra de Deus. Enquanto o pensamento reformado, a visão de mundo reformada, ela é centrada em Deus, na glória de Deus, na vida centrada em Deus que compromete, o cristão se compromete com toda uma vida vivida para Deus, de acordo com a palavra de Deus. O humanismo, ao contrário, coloca o homem no centro. Coloca o homem no centro de todas as coisas. Inclusive o homem no centro da religião. Especialmente coloca o homem no centro da própria salvação. E ao longo da história, esse humanismo sem o Deus da Bíblia influenciou também muitos pensadores cristãos que deram origem a várias denominações evangélicas, que passaram a ensinar que o homem é esse ponto de partida para a salvação. O humanismo sem Deus dá essa influencia esse pensamento. A salvação da humanidade agora não é mais obtida por meio do movimento que Deus faz em Cristo Jesus, vindo para o mundo, para buscar o homem que se havia perdido. A salvação agora é um movimento que o próprio homem faz, encontrando a si mesmo e levando a si mesmo para Deus. O humanismo sem Deus dá nisso. O homem agora está no centro também da salvação. É nesse contexto de um humanismo sem o Deus da Bíblia que foi reintroduzido. Lembra? Os homens voltaram lá para o paganismo para fazer teologia. Foi nesse contexto de humanismo sem Deus que foi reintroduzido dentro da igreja moderna uma heresia chamada livre-arbítrio, que já havia sido retirada, vencida pelo pensamento bíblico. Foi reintroduzido agora aquela ideia de que o homem é livre para desejar ou rejeitar a Deus por si só. E foi reintroduzido de uma forma que nunca mais sairia de muitas igrejas. E até hoje molda a forma de muita gente pensar. Perceba que essa ideia de livre-arbítrio, ela não é uma ideia influenciada pela Bíblia, mas é influenciada por um humanismo sem Deus. Um humanismo que bebeu no paganismo. Na Bíblia o que nós vemos é outra coisa. Na Bíblia a gente vê que por si só, a única capacidade que nós temos é de rejeitar Deus. Na Bíblia nós vemos Jesus dizendo, anota aí, João capítulo 6, verso 65, Jesus diz assim: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Esse ir a Cristo para ser salvo não é algo que a gente faz, não é algo que nós conseguimos, não é algo que nós tomamos iniciativa, mas esse ir a Cristo para ser salvo é algo que tem começo, meio e fim em Deus. É isso que Jesus ensina. E eu estou fazendo essa introdução porque o que a gente vai ver com essa passagem aqui é que se você é de Deus, é porque Ele te quis. Vou repetir porque esse é o tema da minha mensagem, que vai ser explicado em 2 pontos com o texto bíblico.
Se você é de Deus, é porque Deus te quis. E eu vou te mostrar isso em 2 pontos com a Escritura aqui. Primeiro, foi Deus quem providenciou o seu resgate. E segundo, foi Deus quem abriu o seu coração. É Deus quem providencia o resgate, é Deus que abre o coração. O primeiro ponto, foi Deus que providenciou todos os meios para o teu resgate. Isso está dos versos 6 até 10. Parece aqui que Paulo e o seu time de missionários tinham um plano em mente para cumprir a segunda viagem missionária. Mas nesse texto a gente vai ver que o Senhor da obra é o Senhor que determina o curso da obra. É o Senhor que determina por onde a obra vai se realizar. Foi Deus que providenciou os meios, os caminhos. Quando eu digo que é Deus que providenciou o teu resgate, eu quero dizer que foi Deus que providenciou os meios e os caminhos que fariam você ouvir o Evangelho. Aquela pessoa que te pregou o Evangelho pela primeira vez, a forma como você ouviu o Evangelho pela primeira vez, foi providenciada por Deus. É isso que Lucas nos ensina aqui. Paulo tinha os planos de ir para a Ásia, mas por intervenção do Espírito Santo, ele vai para a Europa. Olha só o verso 6. A partir do verso 6, Lucas registrou assim: e, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Olha só, o Espírito Santo lhes disse para não pregar a palavra na Ásia. Porque, vai ficar claro agora na sequência, para eles não houve um porquê, simplesmente houve, não prega em Ásia. Tudo bem, a gente só obedece. Eles tomaram outro rumo, eles foram na direção do norte agora, e eles tentavam ir para uma outra região chamada Bitínia. E, se você olha no mapa, é uma distância considerável, aproximadamente 300 quilômetros a pé. Deus só disse, não prega aqui, vai para outro canto. Eles sobem 300 quilômetros, aproximadamente 3 semanas de caminhada. Os irmãos que são fitness aí, pensa aí, fazer missões naquele tempo era uma ótima maneira de estar em forma. 300 quilômetros de caminhada, somente com a direção, não prega aqui. Não houve uma direção, vai pregar em outro lugar. Só foi, a seguinte ordem é, não prega aqui. Né? Uma coisa é você confiar na orientação de Deus, quando o próximo passo é óbvio, é para cá que eu vou. Outra coisa é você confiar na direção de Deus, quando parece que está num beco sem saída, como os missionários estavam aqui. E a situação só tende a ficar pior. Por quê? Eles chegam no noroeste da região onde eles estavam, noroeste de onde é chamada a Turquia hoje, e eles pensaram que Deus queria que eles fossem para a direita, para Betínia. Mas, outra vez, Lucas vai registrar que o Espírito de Jesus não permitiu eles entrarem ali. Não é para entrar em Betínia, só sobrou a direção de Troade. Então vamos descer para lá, vamos ver onde Deus vai levar. Eles vão pegar a região costeira de Troade, só vai para lá. E agora, para nós, leitores do século XXI, vai ficar claro o que Deus está fazendo. Para os missionários não estava tão claro, mas para nós vai ficar claro o que Deus está fazendo. Porque com o conhecimento que a gente tem de história hoje, esses homens estão indo para a Europa. É para lá que Deus está levando. E a Europa, ela se tornou o primeiro continente cristão da história do mundo. Até recentemente, a Europa era a principal base missionária do mundo. Era a partir da Europa que o Evangelho saiu para alcançar o resto do mundo. A gente pode ver como que esse registro de Lucas aqui foi memorável. Deus está conduzindo a forma como o Evangelho vai alcançar os confins da terra. Este momento aqui, que foi totalmente decidido por Deus, foi determinante para a história, para toda a história do cristianismo, no mundo todo. Foi da Europa que no tempo certo o Evangelho ia espalhar para os outros continentes. Para a África, para a América do Norte, para a América Latina, para a Oceania, para a Ásia, e a partir dali. Deus está conduzindo a história. O próprio Senhor está conduzindo a grande comissão que Ele deu para a sua igreja
até os confins da terra por meio da sua igreja. O Senhor está decidindo tudo aqui. Ele decide. Na sequência, Lucas vai registrar que o curso da viagem foi discernido através de uma visão do apóstolo Paulo. Nessa visão, Paulo vai receber um pedido de ajuda de um homem dizendo que ele deveria ir para Macedônia, o norte da Grécia agora. E a resposta do time missionário foi imediata. Deus decide o curso, os missionários correspondem com pronta obediência. O evangelho vai ser proclamado pela ordem definida pelo Senhor e os missionários apenas vão obedecer. Olha o verso 9. A partir do verso 9, Lucas registra assim: à noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Agora sim, as coisas estão ficando mais claras. Paulo vê um homem da Macedônia, norte da Grécia, vai ter que cruzar o mar, um lugar completamente novo. E o homem implorava: venha e nos ajude. Essa é a visão do apóstolo. Todas aquelas semanas de espera, de caminhada, de orações, de busca por sinais, haviam trazido aqueles homens até aquele lugar. Eles estavam indo para a Grécia. Eles iam cruzar uma das maiores fronteiras do mundo antigo. Deus está conduzindo a história para que o Evangelho alcance os confins da terra, como Cristo ordenou que acontecesse. O Evangelho tem que tomar o centro do Império Romano. É para lá que Jesus está conduzindo o Evangelho. Olha só, eles estão indo para o centro do império cultural, político, econômico da época. Jesus quer o seu Evangelho lá, porque o Jesus Cristo, o rei que é anunciado através do Evangelho, ele não é apenas um rei dos judeus. Ele não é apenas um rei da igreja. Ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, então ele quer a sua mensagem lá dentro, lá no centro cultural, econômico e social da época. O Evangelho não é algo apenas para o gueto da humanidade. O Evangelho é algo para o centro da humanidade. Porque Jesus, ele não é um rei apenas. Jesus é o rei dos reis. E ele quer o seu Evangelho proclamado no centro cultural, no centro governamental, social, político. É lá. Portanto, cristão, assuma posições onde o Evangelho vai ser conhecido através da sua vida. Onde você estiver. Seja em grandes centros, seja em pequenos centros, Cristo é digno de ser proclamado, porque Ele é o Rei dos Reis. Não há Senhor sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele é Senhor dos Senhores. Uma pergunta importante aqui, de nós pensarmos, é: qual é o significado do pedido desse macedônio? O que ele tem? O que ele significa? É um pedido de ajuda. O verbo usado por Lucas aqui dá a ideia de um pedido de socorro. Venha nos socorrer. É um pedido por ajuda espiritual. Aquele homem indica não apenas ele, mas um povo que está pronto para receber o Evangelho. Ele está representando seus compatriotas, os macedônios. E na sequência a gente vai ver aqui que Deus não apenas providenciou os meios para que o Evangelho chegasse até Macedônia, mas é Deus que vai abrir o coração para que o Evangelho alcance aqueles que vão ouvir. Deus providenciou os meios para o Evangelho chegar lá. E Deus vai providenciar cada conversão. Corações vão ser abertos agora. O segundo ponto é justamente esse. Deus abriu o seu coração para o Evangelho. Deus determinou os meios. E Deus abriu corações. É isso que a gente vê dos versos 11 até o 15. O que a gente vai ver na sequência é que na primeira oportunidade de contato com a vida religiosa comum daquela cidade, a cidade de Filipos, o Evangelho foi proclamado pelos missionários. Olha o verso 13 agora.
no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. A gente já viu nas outras exposições de Atos que era hábito de Paulo, por razões teológicas, pregar nas sinagogas dos judeus, pregar nos lugares onde os judeus se reuniam para adorar. O problema é que na cidade de Filipos não tinha sinagoga, né? Talvez não houvesse muitos judeus ali também naquela época. O que eles tinham era um lugar de oração fora da cidade, nas margens de um lago. Então Paulo e os seus companheiros identificam os judeus, os seguem e vão para este lugar, onde basicamente mulheres estavam adorando ali. As mulheres vão dar as boas-vindas para os missionários e vão pedir para que eles exponham as Sagradas Escrituras. Paulo e os outros missionários então começam a anunciar o Evangelho para aquelas mulheres. Agora, irmãos, chama a tua atenção para o que vai acontecer. Eu chamo a tua atenção para o registro de Lucas, porque o que está acontecendo aqui é um modelo padrão para cada conversão que já aconteceu e vai acontecer na história da humanidade. O que aconteceu com Lídia é o que aconteceu com você. O que aconteceu com Lídia é o que vai acontecer com aquela pessoa pela qual você ora para que ela se converta. É isso aqui que acontece. Então preste atenção, porque aqui a gente tem um modelo padrão de todas as conversões que já aconteceram e vão acontecer na humanidade. O que vem na sequência é um ato maravilhoso, chamado de graça irresistível de Deus. Olha o verso 14. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Lídia era uma gentia, não era judia, então era classificada como temente a Deus, uma gentia que se converteu ao judaísmo. Na cidade de Filipos, ela cultuava fielmente aos sábados naquele lugar de oração, junto com os outros judeus. Quando Paulo lhe ensinou o Evangelho de Cristo, ela ouviu com atenção as palavras. Mas a ênfase de Lucas aqui, a ênfase do texto, não é na palavra de Paulo, não é na atenção de Lídia, mas é na obra do Senhor. É na ação do Senhor. O Cristo exaltado preparou Lídia por meio dos ensinamentos que ela teve do Antigo Testamento. O Cristo exaltado enviou o apóstolo Paulo até aquele lugar, junto com os outros missionários. O Cristo exaltado, o Senhor, impediu a pregação na Ásia, conduziu os missionários até aquele lugar para que Lídia ouvisse essa mensagem aqui. E foi o Senhor exaltado, aquele que elege pecadores, que abriu o coração daquela mulher e pelo poder do seu próprio Espírito cravou o Evangelho naquele coração para que ela se rendesse à pregação do apóstolo. Portanto, o que a gente vê aqui, o registro padrão de salvação é esse aqui. A salvação não é obra do homem, mas é do Senhor. Não é o homem que, no uso do seu livre-arbítrio, decidiu seguir Cristo ou negar Cristo. Não é a palavra em si, mas é o próprio Senhor que abre o coração humano. E o resultado é que Lídia vai responder à mensagem de Paulo. Ela vai aceitar o Senhor como seu Salvador. Um milagre aconteceu aqui. O Senhor abriu o coração. Ao ouvir a mensagem, o Senhor abriu o coração para ela dar atenção às coisas que Paulo dizia. Ou seja, irmão ou irmã, o Senhor abriu os olhos espirituais de Lídia para que ela visse a beleza do Salvador e se rendesse a este Salvador e cresce no Evangelho pregado. O poder de Deus foi dele. A gente percebe que a mensagem era de Paulo, mas a iniciativa salvadora vinha de Deus.
A pregação de Paulo não era efetiva em si mesmo, não era a pregação de Paulo que tinha poder. O Senhor operava através dela. E o detalhe interessante é que o Senhor não determinou agir sem esse instrumento. Olha só, o poder não está no instrumento, não está na pregação. O poder não está no instrumento, não está no pregador. Mas Deus usa a pregação do Evangelho, o pregador do Evangelho, em especial a mensagem do Evangelho, como instrumento para resgatar pecadores perdidos. A obra é do Senhor. É assim que Ele determinou salvar. R.C. Sproul, comentando isso, ele diz assim: o que vemos aqui é consistente através de todo o Novo Testamento. A conversão se dá não quando nós abrimos nossos corações, mas quando Deus intervém e muda as disposições do nosso coração. O que ocorreu com Lídia é verdadeiro para todo convertido na história. É necessária uma obra de Deus para mudar a alma do ser humano. Deus interveio na vida dessa mulher e abriu seu coração para ouvir a palavra de Deus. Esse é o padrão. É isso que a Bíblia diz. E para você não achar que é doutrina em cima de um texto só, eu poderia citar para você textos de Gênesis e Apocalipse. Vou citar apenas alguns. Esse é o momento em que a gente diz assim: a Bíblia diz. A Bíblia diz. Jeremias 32, 39 e 40, o Senhor diz: dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Eu porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. É Deus que está fazendo isso. Romanos 8, 29 e 30, um texto que a gente conhece bastante. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. É tudo Deus quem faz. É Deus agindo e Ele promete concluir essa obra pela força do seu poder. Romanos 9, 11 e 12, a Bíblia diz: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. É pelo chamado dele. 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14, Paulo diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Por quê? Porque Paulo é grato pela minha vida. Eu sou um irmão amado. Por que Paulo é grato por tua vida? Você é um irmão amado. Por quê? Ele diz: porque Deus vos escolheu desde o princípio para salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Deus escolheu para isso, para salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou. Ele chamou para isso. Chamou para salvação, santificação, fé na verdade. Para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso Deus chama. Deus não chama para que você se perca. Deus chama para que você alcance a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é Evangelho de Jesus Cristo. Qualquer coisa diferente dessa, humanismo sem Deus. Ele vos chamou para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, se você é de Deus, Deus te quis. Foi Ele quem providenciou
tudo o necessário, todos os caminhos para o seu resgate. Foi Ele quem providenciou todos os meios para que você ouvisse o Evangelho da salvação. Foi Deus quem abriu o seu coração para que você se rendesse a esse Evangelho e fosse salvo de uma vez por toda e para sempre. Você não está aqui rendido a Cristo porque você foi mais esperto que o teu vizinho que não creu. Você não está aqui porque você foi mais esperto e capaz de compreender o Evangelho. Você está aqui porque recebeu um chamado eficaz. Você está aqui porque você foi laçado com laços de amor impossíveis de serem desfeitos. Você está aqui porque o amor de Deus é poderoso para mudar as disposições do nosso coração. Você está aqui porque o amor de Deus é capaz, e somente o amor de Deus é capaz, de retirar o teu coração de pedra e te dar um coração que se quebranta. Apenas uma aplicação. Mensagens como essa levantam diversas questões. Eu vou responder uma delas. Lembra? Nosso coração idólatra também busca responder perguntas. A pergunta ou as perguntas que são feitas aqui é: como que fica o meu compromisso? Olha só, olha para mim. Como que fica o meu compromisso de fé ao saber que a salvação é uma obra exclusiva de Deus? Eu devo cruzar os meus braços, esperar um sinal milagroso de que Deus está me chamando? Já que a obra é exclusiva de Deus, então eu devo apenas orar para que Ele alcance as pessoas, porque não depende de mim mesmo. Não faz nenhum sentido evangelizar, buscar Deus? Será que é assim? A resposta idólatra do nosso coração, a resposta idólatra do humanismo sem Deus é, consciente ou inconscientemente, negar a soberania de Deus e confiar no ativismo moralista religioso. Por um lado, o coração idólatra vai dizer que Deus não é soberano sobre a salvação, porque depende do homem aceitar ou rejeitar o Evangelho. Além disso, o coração idólatra ele vai confiar na própria capacidade de ser moralmente correto para com Deus e para que Deus não tenha nenhuma possibilidade de rejeitar a sua vida. Afinal de contas, eu estou me dedicando, então Deus tem que me salvar. O moralista religioso ele vai adotar duas posturas diferentes, presta atenção. O moralista religioso adota duas posturas diferentes e as duas estão erradas. Um moralismo alegre ou um moralismo triste. O moralista alegre, ele pensa assim: é óbvio que Deus me aceita. Não é que Deus podia viver sem mim? Pensa, sou eu. Aqui, ó. Sou tão dedicado na minha fé. Deus não tem motivos para não me aceitar. Eu não sou igual aquele lá. Eu não sou igual o crente daquela igreja. Eu não sou igual aqueles outros irmãos lá. Eu não. Comigo é assim, pastor precisou. Vamos lá. Deus não tem como não me aceitar. Que isso, rapaz? Eu sou dizimista. Você acha que Deus não vai querer dizimista no céu? Você acha que Deus não vai querer dizimista na nova terra? Não. Deus não pode viver sem mim. Moralista alegre. A autoestima espiritual lá em cima. Mas tem um moralista triste também. O moralista triste, por outro lado, ele vai pensar assim: como que Deus pode me aceitar? Tem jeito. Eu sou tão incapaz de ser uma pessoa boa. Como que Deus pode me aceitar? Logo eu. É impossível que Deus me aceite. Eu erro tanto. Percebe? Parece que isso é uma humildade boa, né? Mas não, é autoconfiança. Ambos aqui são moralistas autoconfiantes porque eles estão confiando em si mesmos, nas próprias capacidades. O alegre acredita que Deus deve recebê-lo
porque ele tem conseguido por si mesmo fazer tudo direito. O triste acredita que Deus não pode recebê-lo porque ele por si mesmo não tem conseguido salvar a si mesmo, fazer tudo direito. No fim das contas, aqui em ambos os casos, a confiança não está em Deus, mas na própria capacidade do pecador. O nome disso você já aprendeu, humanismo sem Deus. Está cheio de igreja assim. Nós somos tentados com esses dois humanismos aqui o tempo todo, com esses dois moralismos aqui, o tempo todo. Nós somos tentados a confiar na nossa própria capacidade. Isso é a resposta idólatra do nosso coração. Mas, por fim, a resposta do Evangelho é outra. Graças a Deus. A resposta do Evangelho mostra que nós vimos com essa passagem, saber que Deus é soberano na salvação e na determinação dos caminhos, não impediu, nem diminuiu o compromisso e o empenho do apóstolo Paulo e os outros missionários. Eles entenderam que é Deus quem determinou soberanamente, sem qualquer participação do homem, todos os meios necessários para a salvação, todos os meios da salvação, e inclusive foi Deus quem determinou fazer da pregação do Evangelho um instrumento para a salvação dos perdidos. Portanto, devemos pregar o Evangelho com convicção de que é Deus que vai providenciar os frutos dessa pregação. Eles entenderam que é Deus que determinou tudo, e isso não foi um impedimento para o empenho deles. Pelo contrário, por saber que é através da instrumentalização da pregação que Deus salva pecadores, então prega. É assim que o pensamento reformado te ensina. Por saber que é Deus que determina todas as coisas. Inclusive, Deus determina orações que salvam pecadores. Então ore por conversão de pecadores. Saber que Deus é soberano não impede a ação missionária. Pelo contrário, a motiva por saber que o resultado não depende de mim, mas do Deus que começou boa obra em nós e é fiel para levá-la a cabo. Filipenses 1,6. Além disso, Paulo entendeu e ensinou o seguinte. Efésios 1, verso 4. Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos. Portanto, uma vida dedicada a Deus em santidade não é um movimento que nós fazemos com a expectativa de que Deus nos aceite, mas é um movimento que nós só podemos fazer se antes tivermos sido aceitos por Deus. A vida de santidade não é um movimento que você faz esperando algo em troca. A vida de santidade é um movimento que você faz por saber que não merecia tudo aquilo que recebeu e não tem nada em troca para dar para o Senhor. É saber que você foi alvo de um amor incondicional. O amor que nos motiva a viver de acordo com a vontade do nosso Pai, que providenciou tudo o que nós precisamos para viver para Ele. Convido você a baixar a tua cabeça, fechar seus olhos para nós orarmos.